Um cristão é alguém chamado para viver uma vida santa diante de Deus, uma vida separada, uma vida sem pecado. O pecado, portanto, é uma mancha, é uma vergonha para o cristão. O que fazer, então, quando o cristão peca? 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós vemos aqui, então, que a vida ideal do cristão é uma vida sem pecado. Mas, ainda que tenhamos sido regenerados, há ainda a possibilidade de pecarmos, como é visto pela frase, e se alguém pecar. É interessante que o tempo verbal para essa frase, e se alguém pecar, o tempo verbal do verbo pecar no grego, é o substantivo aoristo, e ele indica um ato único e não uma ação habitual. Então, a característica de alguém que foi salvo é que ele peca não de forma habitual. O pecado não se torna um costume. E o restante desse versículo é extremamente doce. E se alguém pecar, temos um defensor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra grega para defensor é alguém que está ao lado do outro para ajudá-lo. Ela se refere também a alguém que oferece uma espécie de auxílio legal, um conselheiro, um advogado, um intercessor. E essa palavra também tem o sentido de consolar, ou seja, consolador. E ela também é usada pelo apóstolo João no seu evangelho para designar o espírito da realidade, que é o consolador. Então, esse consolador, ele está no nosso interior para nos consolar, e ele também intercede por nós junto ao Pai. É também extremamente interessante pararmos para analisar esse termo junto ao Pai. Não é um defensor junto a um juiz, junto a um promotor, mas é um defensor junto ao Pai. O que significa aqui que a questão de nós crentes pecarmos não é mais um debate num tribunal de justiça, mas é uma questão familiar. É uma questão entre filhos e pai. E o nosso defensor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, ele faz a sua defesa com base na sua obra redentora na cruz. E a sua obra é o que diz o versículo seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ser a propiciação pelos nossos pecados significa que ele cumpriu de uma vez por todas a redenção eterna. Ele ofereceu o sacrifício único pelo nosso pecado e ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. O tempo verbal aqui também é interessante. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é no presente. Então, do ponto de vista de Deus, Jesus Cristo já cumpriu de uma vez por todas a redenção pelos nossos pecados. Agora nós vamos tratar do nosso ponto de vista e também do ponto de vista de Satanás. Em relação ao nosso lado, é interessante lermos 1 João 1,9 que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel e justo porque Deus é fiel na sua palavra, e ele é justo no sangue de Jesus. Então, uma vez que Jesus já cumpriu o sacrifício de uma vez por todas na cruz, ele é fiel e justo para nos perdoar com base nesse sacrifício feito por Jesus. Agora, do nosso lado, há o iniciozinho do versículo: se confessarmos o nosso pecado. A parte da confissão é a nossa cooperação nisso. A obra da redenção foi feita unicamente por Jesus. De nossa parte, nós precisamos aceitá-la e aplicá-la no nosso pecado. Confessar é literalmente reconhecer que algo é pecado, porque Deus diz que é pecado. É você concordar com a palavra de Deus. Confessar, portanto, é se achegar a Deus e reconhecer: Senhor, pequei contra ti. Senhor, me arrependo de ter pecado contra ti. Lava-me com o teu sangue. A partir disso, todo o restante do versículo se desenvolve. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz, nós somos feitos justos agora. Justos não com base na nossa própria justiça, mas justos com base na justiça de Deus. Cristo, nosso sacrifício pelo pecado, torna-se então a nossa justiça. E agora se cumpre o que está escrito em Romanos 8, 33 e 34, que diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual também está à direita de Deus e também intercede por nós. E agora chegamos ao terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista de Satanás. Apocalipse 12:10 nos mostra que Satanás é aquele que nos acusa dia e noite diante do nosso Deus. Ele é, portanto, aquele que acusou Jó, como se pode ver em Jó 1:9, também no capítulo 2, versículos 4 e 5. E ele também é aquele que acusou Josué, o que podemos ver em Zacarias 3, do 1 ao 2.
Mas a palavra não para aí. O versículo 11 diz: Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida da alma até a morte. Então sim, Satanás nos acusa diariamente, mas o versículo seguinte diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos uma resposta para a acusação diária de Satanás, e a resposta é o sangue do Cordeiro. Sempre que você sentir a acusação de Satanás, lembre-se do sangue do Cordeiro. Uma vez lavado nesse sangue, não há acusação que se sustente diante dele. A segunda razão pela qual eles o venceram foi pela palavra do seu testemunho. A palavra do seu testemunho é a palavra que testifica que Satanás foi julgado pelo Senhor. Sempre que você sentir a acusação, em primeiro lugar, você se esconde no sangue que te lava completamente. Em segundo lugar, você testifica verbalmente para Satanás que ele já foi julgado, já foi condenado pelo Senhor Jesus. Então, da nossa parte, nós precisamos também pregar o evangelho para o inimigo. E pregar o evangelho para o inimigo inclui testificar que ele foi julgado e testificar também que nós fomos redimidos de uma vez por todas pelo sangue do Senhor Jesus. Nós vimos aqui alguns versículos que falam sobre a realidade do cristão ainda que ele peque. Um deles é 1 João 1,9, que já falamos. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Declare isso verbalmente para o inimigo. Ele é fiel e justo. Outro versículo citado aqui também foi Romanos 8,33, que diz: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Você precisa pregar o evangelho para Satanás. Satanás, Cristo Jesus morreu, Cristo Jesus ressuscitou. E ele está hoje à direita de Deus. E também intercede por mim. E lembre-se, Apocalipse 12:11 que falamos está no tempo verbal do passado. Eles o venceram. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Está no passado. Eles já o venceram. Louvado seja Deus.